Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios 6, versículo 10. Efésios 6, 10. As nossas terças da vitória, culto da vitória, nós estamos falando sobre compreendendo, estamos falando sobre batalha espiritual, né? Nós estamos falando sobre armadura de Deus. Nós já chegamos na armadura de Deus. Nas semanas que passaram, nós falamos um pouquinho sobre alguns princípios importantes que envolve, na verdade, a armadura do Senhor. E aí nós falamos de 3 princípios importantes. Vocês estão lembrados? Será que eu estou exigindo demais? Umas 2 terças-feiras atrás, nós falamos o primeiro princípio importante que envolve, né, a armadura, é que a nossa guerra não é contra pessoas de carne e sangue, amém? Esse é o primeiro princípio que nós precisamos entender antes de falar da armadura de Deus. Antes de falar sobre a armadura, você precisa entender esses 3 princípios. Primeiro, a nossa guerra não é contra pessoas de carne e sangue, ok? A nossa luta é contra principados e potestades. Então, eu e você entendemos que quando falamos de guerra, nós não estamos falando de guerra contra o nosso irmão. Nós não estamos falando de guerra contra as pessoas que nos feriram. Nós não estamos falando, quando falamos de guerra, nós não estamos falando a respeito, sabe, daquelas pessoas que nos fizeram mal, nos caluniaram, nos deram prejuízo. Quando nós falamos de guerra espiritual, nós estamos falando de uma guerra contra seres espirituais. Nas regiões espirituais, nós estamos falando de principados e potestades. Nós estamos falando de demônios. Então, queridos, entendam uma coisa: crente não tem o inimigo de carne e sangue. O crente em Jesus Cristo, verdadeiramente salvo, convertido, o único inimigo do crente é principados e potestades. Amém? Dá para entender? Mas o problema é quando as pessoas começam a pisar na gente. Quando as pessoas começam a falar mal da gente, aí a gente esquece que a nossa luta é contra principados e potestades e começa a guerrear contra pessoas. Então, que eles entendam uma coisa: quando chega nesse nível, quando chega no nível em que as pessoas elas começam a atacar umas às outras, você precisa entender o seguinte: essa pessoa, ela baixou a guarda. Essa pessoa está fragilizada. Essa pessoa abriu uma brecha. Logo os demônios começaram a usá-la. E ao usá-la, ela começou a falar um monte de coisa a seu respeito que não deveria falar. Porque a boca do homem serve para abençoar. Amém? Não é possível sair, né, da nossa boca de uma fonte água doce e água salgada. Não tem como. E a nossa fonte, o que sai de dentro de nós, é palavras de bênçãos. Amém? Bênçãos. Mas em alguns momentos a gente rateia. Em alguns momentos a gente escorrega. Mas aí nós precisamos entender o seguinte: nos momentos em que escorregamos, são momentos em que os demônios se aproveitam para nos usar. E nós precisamos estar muito atentos, amém? Por isso a importância da armadura de Deus. Por isso a importância de nós entendermos que batalha espiritual, sabe, não é um momento. Batalha espiritual não ocorre em um momento, uma situação.
A batalha espiritual é um estilo de vida. Eu e você somos guerreiros e nós estamos numa batalha contínua. Até a volta de Cristo, nós estamos guerreando, por isso não podemos baixar a guarda. Vai haver um momento em que vamos ser derrotados? Vai. Claro que sim. Vai haver um momento em que não vamos conseguir tirar a espada, sabe, para ferir o nosso inimigo, o diabo. Vai haver momento que o escudo não vai funcionar, porque algumas coisas aconteceram e nos impediram de utilizar o escudo da fé. Mas entenda uma coisa, queridos, a guerra ela é constante. Batalha espiritual é algo constante, não acaba. Hoje eu estou passando por uma batalha. Ei, você não está passando hoje. A batalha é sempre. Por isso nós precisamos estar preparados sempre. Nós precisamos usar toda a armadura de Deus sempre. Amém? Sempre. Primeiro princípio é esse, querido. Coloque na tua mente. Vai exercitando, vai treinando, vai trabalhando isso na sua alma. A minha guerra não é contra pessoas de carne e sangue. Segundo princípio, nós falamos, a força e o poder do guerreiro estão no Senhor. Eu não sou um super-herói. Eu não tenho a força, né, como He-Man. Não tenho a força. A força, ela vem do Senhor. A força não é minha. O He-Man da história, né, dos desenhos, ele tirava a força dentro dele mesmo. E ele dizia, eu tenho a força que vinha dele. O guerreiro, nós não temos essa força. A nossa força, ela vem do Senhor. A nossa força é o Senhor. Está no Senhor. E é muito importante você saber disso, sabe por quê? Tem muito crente se dando mal, se deixando levar, sabe, pelas mentiras de Satanás. Alguns acham que são súperes espirituais. E se você pensa que Satanás, sabe, ele fica impressionado com isso, com essas atitudes de que eu sou o cara, né? Eu sou espiritual, eu sou de Deus e tal. Ele não fica espantado com isso não, ele dá até força, diz, verdadeiramente, você é um homem de Deus, hein? Agora sim, eu estou diante de uma mulher de Deus. Meu Deus, e agora? O que será de mim? Simplesmente para que você venha se ensoberbecer. E quando a pessoa permite que a soberba entre no coração, a batalha já está terminada. Satanás venceu e você perdeu. Terceiro princípio, admitir a fragilidade do nosso sistema. Admitir que somos frágeis no nosso sistema e assim vestir a armadura de Deus, amém? Quando eu falo de sistema, eu falo de alma. A nossa alma é frágil demais. A nossa alma é sensível demais. Ela nos coloca em situações terríveis. Então fique atento a isso, ok? Eu sou frágil e por ser frágil, meu sistema emocional, minha alma, sendo frágil, eu preciso vestir toda a armadura de Deus, para que eu possa sair vitorioso, né? Para que eu não venha sair derrotado, ok? Então esses três princípios, queridos, quando nós falamos em compreender a armadura de Deus, esses três princípios precisam estar muito claro e evidente para nós. Falamos um pouquinho, introduzimos também a respeito da armadura, ok? Falamos um pouquinho da armadura. E uma coisa que você precisa entender, irmão, é que a armadura de Deus, ela serve, na verdade, para proteger a nossa alma, ok? É na nossa alma. É na nossa alma que procede toda essa batalha espiritual. É da nossa alma. Tudo está relacionado à nossa alma.
se a nossa alma não estiver preparada, no dia da guerra, nós vamos perder. Se eu estiver mal no dia da batalha, se dentro de mim as coisas não estiverem em perfeito equilíbrio ou em equilíbrio, eu vou perder a batalha. Então, essas peças da armadura, elas servem na verdade para proteger a nossa alma, porque a guerra ela acontece lá dentro, e nós precisamos estar protegidos. Falamos também sobre a primeira peça dessa armadura. E nós estamos falando, na verdade, de cada uma delas com base, na ordem que nós vemos um guerreiro. O guerreiro que está lá com a sua armadura. Nós temos a ideia de um guerreiro romano. Lá, toda a armadura. Então começa por onde? Capacete. Depois do capacete, couraça. Depois da couraça, o cinto. Depois do cinto, espada, escudo. Depois espada, escudo, calçados. Então nós estamos seguindo essa ordem, só para que a gente não venha esquecer aí, cada princípio que nós vamos estar passando. E o primeiro foi o capacete. Nós falamos que o capacete, ele serve para proteger a cabeça do soldado, para que o soldado ele não venha sofrer danos, na sua cabeça, com a espada, venha proteger a cabeça. E quando nós falamos de cabeça, nós falamos, de pensamento, de entendimento. E quando o apóstolo Paulo ele fala sobre o capacete da salvação, e aí o capacete vem com uma palavra subjetiva, salvação. Então, capacete da salvação. As pessoas pensam, mas como assim capacete da salvação? Por que utilizar esse termo salvação? Quando Paulo ele fala sobre o capacete da salvação que nós precisamos vestir, ele está dizendo o seguinte: olha, o inimigo ele vai atacar na tua mente. O inimigo ele vai lançar dardos na sua mente para trazer dúvida quanto à tua salvação. Fique atento, coloque o capacete para que você não sofra danos, para que você não duvide da salvação. Quando duvidamos da salvação, queridos, não conseguimos avançar. É checkmate, é morte, não é certo? Guerreiro levar uma espadada na cabeça é morte, não é certo? Então o apóstolo Paulo ele vai trabalhando essa questão do capacete da salvação, apontando justamente para isso. Olha, cuidado com os seus pensamentos, cuidado com o que Satanás lança na sua mente, cuidado com as dúvidas. É aí que ele vai te derrotar. Então vista o capacete da salvação, para que você possa vencer, para que a sua mente ela não venha a ser de uma certa forma desvirtuada, e você naufrague na fé, e você morra e sucumba na fé. Então, irmãos, entenda uma coisa. Quando o apóstolo Paulo ele fala de armadura de Deus, ele está falando de princípios. Amém? Ele está falando de princípios que nós precisamos adotar. Princípios. Falei semana passada, nas semanas passadas, eu imagino o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele estava escrevendo da prisão. Não é isso, pastora? Ele estava na prisão. A carta aos Efésios é uma carta da prisão. E Paulo está escrevendo. E eu imagino quando Paulo ele entra nesse ponto aqui, de falar sobre a armadura de Deus, eu imagino que ele estava diante de um soldado romano. E ele estava olhando justamente o soldado romano. E ali, através de uma figura de linguagem, ali ele começa a trabalhar os princípios
olhando. O soldado ele tem um capacete. Esse capacete protege a cabeça dele, sabe? A central de entendimento dos pensamentos. Satanás ele age dessa forma. Ele justamente ataca na nossa mente para nos destruir, para nos vencer. Então, o apóstolo Paulo ele vai trabalhando todas essas questões. Eu imagino que ele estava olhando para o soldado romano e ali tirando todos esses princípios que nós precisamos ter, irmãos. Todos os dias nós somos golpeados. Todos os dias Satanás nos ataca. Tem dias que com mais força, com mais intensidade. Tem dias com menos intensidade. Mas ele não desiste, sempre ele está nos atacando. E normalmente vem através de pensamentos. Quantas vezes você não ficou prostrado diante dos seus pensamentos? Quantas vezes você não ficou girando, sabe, em torno dos seus pensamentos? Quantas vezes, sabe, você se sentiu a pior pessoa, justamente porque você estava ouvindo e prostrado diante dos seus pensamentos? Satanás é mestre nisso. Se você acha que está lidando com um inimigo, sabe, bobo, você não está, nem eu, nós não estamos. Nós estamos lidando com um inimigo muito sagaz, muito sagaz. Ok? Nós falamos então sobre o capacete. Hoje eu quero falar sobre a couraça da justiça. Amém? E a couraça da justiça também é uma peça de proteção. Assim como o capacete é uma peça de proteção, ele protege a cabeça. A couraça também ela serve para proteção. Interessante que a couraça também ela está ligada a uma palavra subjetiva. Que palavra subjetiva é essa que a couraça está ligada? Couraça da justiça, não é isso? Essa palavra subjetiva que você para e pensa assim: mas que couraça é essa? Que justiça é essa? Eu sei o que é uma couraça, mas quando mistura couraça com justiça, que história é essa? Essa palavra justiça, né? Ela é uma palavra subjetiva. A princípio nós não entendemos o que significaria isso, né? E aí nós precisamos, irmãos, unir essa ideia que a palavra couraça e a palavra justiça nos transmite. O que isso significa? Qual é a informação que nós temos quando ouvimos o apóstolo Paulo falar sobre couraça da justiça? E aí, irmãos, o objetivo da couraça era impedir com que uma flecha atravessasse o coração do guerreiro. E todos nós sabemos que o coração é um órgão vital. Imagina um guerreiro sem a couraça. Ele leva uma flechada, ela afeta o coração dele. E o que acontece com ele? Ele morre na hora. E aqui está o segredo da couraça. Para que ela era utilizada? Para que quando o guerreiro ele fosse atingido, ele pudesse ter a oportunidade de levar alguns inimigos com ele também. Porque a flechada não mataria ele logo, distante. Há uma proteção. Ela iria bater, mas ela não iria fazer o estrago se estivesse sem a couraça. Em momentos, a flecha nem atravessaria. Mas poderia atravessar, por que não? Mas atravessando, ele teria condições ainda de quê? De levar alguns com ele, alguns inimigos com ele. A graça de morrer na guerra, irmãos, sabe? É a de morrer levando muitos inimigos consigo. Essa é a graça da guerra, né? E aí a pessoa acaba morrendo com honra. Morri, mas levei muitos comigo, né? Agora imagina sem a couraça. Uma flechada, pronto, bateu, abateu.
morreu, acabou. Ele não conseguiria, o guerreiro não conseguiria levar outro com ele. Mas como nós estamos lidando, irmãos, aqui com subjetividade, essa peça tem que ter alguma mensagem. E esta é a mensagem. A couraça da justiça, ela tem como objetivo proteger as nossas emoções, proteger as nossas sensações de rejeição, de indignidade. Quantas vezes você já nos sentiu indigno diante do Senhor, diante de uma situação? Então essa couraça, ela protege as nossas emoções de sujeiras emocionais, de sujeiras espirituais, sabe? Paulo, ele usa a couraça para falar de proteção das nossas emoções. Sabe por quê, irmãos? Porque Satanás, ele não tenta apenas entrar na nossa mente, ele também trabalha jogando sentimentos na nossa alma. Não é só na mente por onde Satanás ataca. Ele ataca também nas nossas emoções, no nosso sentimento. Nosso adversário, querido, entenda uma coisa: ele adora nos atacar nas emoções, dizendo que não merecemos, porque nós não somos os bons o bastante, sabe? Ele diz que Deus não vai nos abençoar, que Deus não vai nos curar, nem mesmo nos usar na pregação. Ele faz isso. Ele lança esses sentimentos, essas emoções, esses sentimentos na nossa alma. E Deus não vai fazer nada disso, sabe por quê? Porque nós não somos dignos. É assim que ele trabalha. Te pergunto, você nunca se sentiu dessa maneira? Indigno? Deus não está nem aí para mim porque eu estou vivendo assim, assado. Olha só a minha atitude, olha como eu tenho vivido. Não está nem aí. Quer orar? Quer falar de Jesus para as pessoas? Sou indigno. Dardos que Satanás lança no nosso coração, na nossa alma. O princípio por trás, irmãos, da couraça é o princípio de que existe uma justiça boa, o bastante para proteger as nossas emoções. Esse é o princípio por detrás da couraça. Existe uma justiça boa o bastante para proteger, para nos proteger de nossas sensações. Consiste em vencer nossas emoções, vencer nossa alma que tenta nos convencer de que o que ela sente é o que está certo e não o que Deus falou a nosso respeito. E a pergunta, né? E a pergunta-chave aqui é a seguinte: como que a justiça se encaixa aqui na couraça? Como que a justiça se encaixa aqui? A justiça, querido, ela se encaixa da seguinte maneira. Entenda uma coisa: Jesus foi à cruz, pagou todo o nosso pecado, toda coisa ruim que fizemos. Ele ressuscitou e riscou da nossa conta toda a sujeira que havia contra nós. Em seu lugar escreveu santidade, bondade, grandeza, nobreza. E cada uma dessas características é do próprio Jesus. E a partir desse ponto, queridos,
todas as vezes que Deus olha para nós, sabe o que Ele vê? Ele não vê a nojeira do nosso pecado. Toda vez que Deus olha para nós, Ele vê Jesus. Ele vê o Jesus puro, santo, ingênuo, bondoso. Porque Jesus se fez justiça por nós. Amém? O que seria de nós sem Jesus? Nós somos justificados por causa de Jesus. É a justiça dele em nós. Então quando Deus ele olha para a gente, ele vê Jesus puro, santo, nobre, bondoso. Entenda uma coisa, isso não é figura de linguagem não, isso é literal. É dessa maneira que Deus nos vê. Deus nos vê como puros, porque Jesus colocou tudo que Ele tinha contra nós na sua própria conta. Nós nos tornamos santos por causa de Jesus, amém? Você é mais que vencedor por causa de quem? Jesus. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não nos vê como somos em nossa natureza, mas Ele nos vê como somos em Jesus, amém? Como Ele nos vê como nós somos em Jesus. E aí, queridos, eu lembro de uma história de um certo rapaz que viveu no homossexualismo. E esse rapaz, pensa num cara que viveu uma vida, sabe, de promiscuidade declarada, aberta para toda a sociedade. Todos os atos que ele cometia no homossexualismo, mais cabeludos possíveis, ele não escondia da sociedade. Ele fazia tudo isso de uma maneira clara, aberta. E aí um dia esse jovem ele se converte. E aí, queridos, entenda uma coisa. Se converteu, mas ainda dentro de si havia essa sensação, essa inclinação ainda. A gente acha que a pessoa se converteu, já acabou tudo, né? Não. O problema de o homossexualismo, irmão, está ligado muito à questão da alma da pessoa. É uma situação de alma, né? E aí, sempre vinha à mente desse jovem os atos mais depravados que ele cometia, os homens, aquela coisa toda. Ele estava muito bem na igreja e vinha aquele pensamento daquele ato que ele teve com aquela pessoa naquele lugar. Isso deixava ele muito mal. No momento, ele começou, sabe, a sentir essa dor num culto e começando a colocar para fora a dor. E colocando aquela dor para fora, aquela coisa toda. Só que chegou num momento que parece que já tinha tudo terminado. Ele já tinha colocado a dor toda para fora. Parece que a coisa intensificou mais ainda. E ele começou a gritar. E ele começou a ficar desesperado. O pastor na época, olhando e vendo aquela situação, falou assim: ele está colocando mais dor para fora. Deixar, ele está colocando mais dor para fora. Só que não era. Ele tinha acabado de ter uma visão. Ele estava tendo uma visão naquele momento. E aí o pastor perguntou para ele: como que você está? O que está acontecendo? Pastor, eu estou vendo algo. E o pastor: me conta, o que você está vendo? O que você está vendo? Ele: pastor, eu estou vendo, eu estou me vendo, sabe, com aquele homem, sabe, naquele lugar desprezível. Eu tendo relações terríveis com aquele homem, pastor, eu estou vendo isso. E a dor está muito grande. Ele falando e falando e falando. Ele continuou: mas fala mais. Tem alguém mais nesse quarto, nesse lugar? Tem, pastor, tem. Quem que está aí? Pastor, Jesus está no quarto. Eu estou vendo Jesus no quarto. A cena, Jesus, Ele está olhando para mim, pastor, Ele está olhando para mim. E aí o pastor olha para ele e diz assim: mas me conta,
Como que ele está olhando para você? Qual é o olhar dele para você? Ele diz, pastor, e ele começa a ficar mais desesperado. Ele diz, pastor, ele está olhando para mim com os olhos de amor. Ele me ama. E ele começou a gritar, ele me ama, ele me ama. E aí o pastor, para instigar um pouco, diz, mas como que ele pode te amar? E ele gritava mais alto ainda, ele me ama, ele me ama, ele me ama. Queridos, por que eu estou contando essa história para você? É uma história real. Isso aconteceu. Por que eu estou contando essa história para você? É para dizer para você o seguinte, que o sangue de Jesus, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que é capaz de apagar qualquer coisa. Creia nisso. O sangue de Jesus consegue transformar o mais vil pecador em santo. O mais vil pecador em santo. O mais sujo de todos os seres humanos pode ser mais alvo do que a neve. Isso também não é figura de linguagem, querido. Isso é literal. Jesus apagou os nossos pecados. Você precisa entender isso. Mas Satanás, ele constantemente lança dardos nos nossos corações, nas nossas emoções, para dizer que somos indignos, que não valemos nada, que Deus não vai fazer nada por nós, porque nós estamos sujos, porque não merecemos. Por isso a importância da couraça da justiça. Ela protege o coração do guerreiro, para que ele não morra. A couraça da justiça, querido, implica em aceitarmos emocionalmente, racionalmente, o que a justiça de Jesus fez por nós, protegendo-nos das sensações que ainda estão impregnadas na nossa alma. Aquele jovem havia entregado a sua vida a Jesus, mas constantemente ele era bombardeado com essas sensações de ser uma pessoa indigna de Deus, por causa dos atos libidinosos que teve no passado. Da mesma forma em que na guerra a couraça de um guerreiro protege, queridos, o coração, nós precisamos entender que sem ela, as nossas emoções e as nossas sensações acabam nos destruindo. Tome cuidado com as sensações. Tome cuidado com o que você sente. Por isso que o apóstolo Paulo diz: tome sobre si toda a armadura de Deus. Cuidado. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem eu sou. Sem Ele nós não somos nada mesmo. Sem Ele, sem Jesus, nós somos indignos mesmo. Passamos a ser justos e santos por causa de Jesus. Não tenha dúvida quanto a isso. É por causa de Jesus. Agora, para entender, irmãos, esse princípio, eu quero imaginar com você uma outra história. Agora é uma história, não é uma história com H-I. É uma história, é essa. Eu quero imaginar com você essa história. A história de um rei do Oriente Médio. Esse rei, ele estava despachando no seu gabinete imperial. E vários jornalistas de todo o mundo, queridos, havia sido enviado. E eles estavam ali aguardando o rei despachar o que tinha que despachar para uma grande entrevista. Eles estavam ali para serem atendidos pelo rei, porque o rei ia dar uma coletiva para eles. Vai prestando atenção nessa história. Depois de muito tempo, eles estarem ali esperando, sabe, o rei, sai a secretária lá de dentro com
com 2 seguranças, 2 soldados, 2 guardas e diz: olha, Sua Majestade avisa que não atenderá mais, e toda a agenda de hoje foi cancelada. Esse foi o aviso para todos os jornalistas que estavam ali, horas e mais horas esperando para poder entrevistar aquele rei. E aí, queridos, não demorou muito e começou um burburinho, uma confusão ali na sala de espera, todo mundo reclamando, jornalistas comentando, sabe, que esse cancelamento iria causar muitos transtornos, que eles também tinham agenda e que todos os meios de comunicação estavam aguardando, e que isso era uma falta de respeito. De repente, irmãos, todo mundo para de falar e presta atenção na porta de entrada que se abre. E um garoto de 8 anos, vestido informalmente, 8 anos de idade, vestido informal, acaba entrando. A sala inteira se aquieta, porque ele vira para a secretária e pergunta: onde ele está? E a secretária responde: no gabinete. Então ele passa por todo mundo tranquilamente e entra ousadamente no gabinete, gabinete adentro. Naquele momento, queridos, todos se viram para a secretária e perguntam a ela: e quem é esse garoto? E a secretária responde: é o filho da Sua Majestade. Queridos, entenda uma coisa: entrar no trono da graça significa que nós somos filhos do Rei. E não interessa quem nós somos, não interessa, sabe, os sentimentos, não interessa, sabe, as sensações, não interessa. Entrar diante do trono da graça significa saber que nós somos filhos do Rei. Mas se não usarmos a couraça da justiça, irmão, quando nós não fizermos o dever de casa, ou não tomarmos o café da manhã na hora certa, não vamos conseguir lidar com o fato de que somos filhos do Pai Celeste. E aí nós não vamos entrar diante do trono da graça. Você entende o que eu estou dizendo? Primeiro momento que você errar, você falhar, primeiro momento em que você escorregar, você não vai conseguir entrar diante do trono da graça, porque você vai se sentir culpado, imundo, indigno. A couraça da justiça nos faz entrar lá, mesmo desobedecendo, mesmo quando desobedecemos e fazemos besteiras, porque não é pela nossa própria justiça que nós temos acesso, que nós entramos, mas é pela justiça de Jesus. Amém? Nós entramos diante do trono da graça, não pela minha justiça, não pela nossa justiça, mas pela justiça de Jesus. Amém?